O PIB do segundo trimestre registrou avanço de 0,9% em relação aos 3 meses anteriores, considerando o ajuste sazonal. Os dados foram divulgados hoje pela manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com o mesmo período de 2022, o Produto Interno Bruto brasileiro teve crescimento de 3,4%. Em valores correntes, o PIB do segundo trimestre de 2023 totalizou mais de 2 trilhões e 600 bilhões de reais. O maior crescimento do período foi da indústria, com alta de 0,9%, seguida pelo setor de serviços, com aumento de 0,6%. Já a agropecuária caiu 0,9%. Em relação ao segundo trimestre do ano passado, o setor cresceu 17%, resultado do bom desempenho de alguns produtos da lavoura, que possuem safra relevante no segundo trimestre, como soja, milho, algodão e café. Depois de muita expectativa, a proposta de orçamento para 2024 foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional nesta quinta-feira, data limite estabelecida por lei. Entre os pontos já revelados, o projeto de lei orçamentária do ano que vem prevê salário mínimo de R$ 1.421, aumento real de 7,7% em relação a este ano. Referente ao PIB, que é a soma das riquezas do país, o projeto do orçamento estima um crescimento de 2,26% para a economia brasileira. Então a gente vai agora até Brasília, onde está o nosso repórter Marcelo Dias, que tem mais informações. Marcelo, a proposta ela conta com uma estimativa de déficit zero, né? A gente está falando disso aqui, nas contas, o que significa que o governo ele não pode gastar mais do que é arrecadado. E ontem o governo realizou uma coletiva com os detalhes do projeto. Eu queria que você falasse mais a respeito desses assuntos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Mercado e Companhia. Olha, realmente, pelo menos a expectativa é não gastar mais, né? É o que se espera aí por parte do orçamento que foi entregue ontem ao Congresso por volta das 6h30. Eles encaminharam direto lá para o Congresso e logo em seguida, por volta das 19h30, ocorreu aí essa coletiva com os secretários executivos tanto do Ministério do Planejamento quanto do Ministério da Fazenda, né? A expectativa era para saber realmente dos números que pudessem falar de cada setor, principalmente da questão do orçamento, né? Agora, a expectativa realmente desses números é para não se gastar mais. Falou-se muito nessa questão de segurar os gastos, a questão da palavra sustentabilidade também, ou seja, um gasto que, na realidade, não possa passar do teto do que eles estabeleceram aí. Os secretários executivos, ontem, durante essa coletiva, pelo menos todos deixaram bem claro que o objetivo deles é não estourar o orçamento, apesar de que alguns economistas dizem totalmente ao contrário, né? Há essa questão entre um lado, entre o que os economistas falam e o que o governo também pretende com relação aos gastos. Vamos ouvir o que o secretário executivo do Ministério da Fazenda disse sobre esse assunto. Reafirmar com todas as palavras, com toda a segurança, do ponto de vista técnico, que o orçamento está fechado com equilíbrio, inclusive com um pouco de superávit, mas com compromisso de zerar, sem criatividade, sem qualquer número inflado. A equipe está comprometida e esse orçamento e esse resultado primário vai ser perseguido desde já até o último dia do ano que vem. Eu queria registrar isso para que não houvesse dúvida. Não há nenhuma outra especulação nesse sentido. Nós vamos cumprir o déficit, a meta de déficit, zerando o déficit para o ano que vem. Ao mesmo tempo, nós estamos falando de discussão dentro desse pilar de PIS/COFINS, de CSLL, e esses tributos vão deixar de existir com a reforma tributária. É preciso limpar o terreno para que a reforma tributária, que vai nos colocar num patamar de muito menos litígio no país, não traga esse passivo. Então, a gente está apostando muito que, dentro de uma nova lógica da relação do fisco-contribuinte, a PGFN pode expandir o seu rol de carteira de transações e a estimativa, mais uma vez, técnica, olhando os números, testamos os números durante meses, é de 12,1 bi para 2024, e a Receita Federal, que já tem competência legal para fazer isso, precisa avançar para, de fato, dar conta de um estoque, que é um estoque enorme, e dentro do número que foi previsto para a Receita Federal, isso é importante frisar, 31 bilhões para o ano que vem, ele conta com uma adesão
hiperconservadora de empresas interessados que queiram fazer essa transação. Bom, isso é que espera, né? O controle dos gastos aí por parte do governo e realmente atingir essa meta que é gastar menos e conseguir esse superávit que eles falam aí para 2024. A gente vai continuar acompanhando e também analisando esses números que foram propostos ontem durante essa coletiva pelos secretários executivos aí do Planejamento e também da Fazenda. Priscila, um outro ponto importante é saber o que esses números também podem ajudar o agronegócio brasileiro. Ontem eu estive lá no Ministério da Agricultura e Pecuária e também no Ministério do Desenvolvimento Agrário para tentar repercutir esses números com relação ao governo e o que esses dois ministérios puderam participar com propostas com relação ao orçamento. O que foi me passado aqui com relação ao mapa é que das 10 propostas de competência da pasta que foram encaminhadas aí como sugestões, 8 estavam voltadas para a defesa agropecuária, 2 para pesquisa e inovação aí dentro do esperado pelo PLP-PA. Então agora a gente precisa saber se realmente vai corresponder às expectativas do setor. Eu conversei aí também com o subsecretário de Planejamento do MDA, que ele fala mais voltado para a questão da agricultura familiar. Vamos conferir. Bom, a gente recebeu um referencial monetário, né, do Ministério do Planejamento adequado ao que a gente planejava para o ano que vem. Demonstramos a importância de fortalecer algumas políticas, como a retomada da reforma agrária com a aquisição de terras, a regularização fundiária de áreas de quilombo e assistência técnica e extensão rural, e conseguimos, inclusive, ampliar um pouco o valor que a gente tinha recebido, né? Então, a gente está enviando para o Congresso um projeto que é adequado às nossas condições de execução para o ano seguinte, mas se a gente tem a esperança aí de fortalecer o Ministério ao longo do ano que vem, conseguir até ampliar esse orçamento, e contamos com o Congresso também, né, com as emendas parlamentares, para fortalecer aí nosso orçamento para o ano que vem. A gente tem que reconhecer que a gente tem uma realidade fiscal no país, enfim, na situação econômica do mundo, que não permite que a gente tenha aquilo que é ideal, né? Mas a gente tem que fazer aquilo que a gente pode com aquilo que a gente tem. Então, a gente tem um orçamento para o ano que vem melhor do que a gente teve esse ano, e esse ano a gente tem ampliações ao longo do ano, o governo tem dado prioridade para a agricultura familiar. Então, não é o ideal, mas é a capacidade de execução que o Ministério tem, que está sendo recriado. Eu acho que a gente vai conseguir atender o máximo possível do público aí beneficiário. Dá para melhorar mais ainda? Dá para melhorar, sempre dá, né? Mas a gente tem que tratar de forma realista a situação fiscal que o país está enfrentando, né? A gente está mudando o arcabouço, a gente sabe que isso vai melhorar um pouco, mas ainda é um desafio diante do cenário econômico que a gente está enfrentando.